Agora atenção para esse caso que nós vamos mostrar. Atenção, muita atenção, é agora já começando com essa informação. Nós mostramos aqui o caso de uma digital influencer que foi presa, depois foi liberada em audiência de custódia, em relação àquele assunto que nós mostramos aqui, que é divulgar o jogo de azar. Tem um jogo específico, lembra? Nós falamos sobre esse caso aqui ontem, mostramos durante a programação, a gente tem mostrado aqui, mostramos uma reportagem. Atenção, muita atenção, porque a gente já começa o programa, a prioridade, a Gislaine aqui na tela vai conversar comigo. Gislaine, é verdade que você está com essa digital influencer agora, você está com ela e também com o advogado, é isso? É exclusivo? Coloca aqui, Gislaine, boa noite para você. Com exclusividade no Tá Na Hora RN, viu, Analisson? Boa noite para você, boa noite a todos. Aqui ao meu lado está a Rayane Peixoto, né? A Rayane, que foi um dos destaques desde a segunda-feira à tarde, quando ela foi presa em flagrante por anunciar jogos de azar. Depois, ela passou por uma audiência de custódia, foi concedida para ela uma liberdade provisória mediante medidas cautelares. A gente vai conversar com ela sobre toda essa repercussão. Rayane, Yasmin, Yasmin, Rayane, como é que você é conhecida na internet? Como Peixoto, na verdade. Eu trabalho com TikTok, com Instagram também, não é somente o Instagram. E então, geralmente me conhecem como Peixoto mesmo. E aí eu comecei na internet, nessa rede, desde 2017, então é um caminho bem longo. E até que você foi abordada por alguém, por alguma empresa, como é que foi essa abordagem para você fazer a divulgação desses jogos? Não, então, são agentes. Nós blogueiros éramos agenciados, né? E eles entravam em contato conosco e pagavam por R$10 por pessoa, não era por perda, não importava se você depositasse R$10.000 no meu link, que eu ia ganhar esses R$10.000 que você perdia. Não existia isso. Era R$10 por cabeça, se fosse 30 pessoas era R$300 e assim sucessivamente. Sempre foi assim, mas aí com o passar do tempo, depois da legalização, que o governo chinês, geralmente eram pessoas chinesas, os patrões, chefes, eles pagaram imposto para o governo para ser licenciado. Nisso que foi licenciado, eles forneciam o CNPJ da empresa, na qual você poderia ter acesso ao nome, filiação, que era licenciada, onde ficava, qual era o nome da empresa, tudo isso. Então, tipo, todo mundo, os jogadores tinham acesso a essas informações. Você, em algum momento, sabia que era proibido fazer esse tipo de divulgação? Não era ciente nada disso, porque justamente o que passava pra gente era que a plataforma era legalizada e eles falavam que não tinha problema nenhum divulgar, justamente porque a plataforma era legalizada. Só que o que a gente não sabia, né, o que eu não sabia, fui pega de surpresa na minha prisão, foi isso, que a divulgação do jogo, que é o crime em si, não o jogo. Jogar, qualquer pessoa pode jogar, não é proibido, mas divulgar... Até porque tem as casas de aposta na televisão, a gente vê hoje em dia em televisão. Então, nunca foi um problema, muita gente não sabe dessa informação, né? Então, eu estou fazendo essas notas, esses esclarecimentos, tudo, justamente para alertar outras pessoas, porque não foi só eu, existe muita gente, entendeu? Que trabalhava disso, enfim, que usava as redes sociais para esse meio, né? Então, eu não tinha ciência desse crime, da divulgação, não tinha ciência, realmente. Agora, falando sobre o momento da sua prisão, né? Você disse que foi pega de surpresa, né? Como é que foi essa experiência para você? Você ficou uma noite, um dia na prisão? Como foi? Nossa, sinceramente, uma coisa muito sinistra, assim. Eu nem sabia que eu tinha essas condições de suportar. Eu não passava nunca pela minha cabeça esse tipo de coisa, de situação. Mas eu passei uma noite, né? Não foi um dia exatamente, porque a gente foi levado para audiência de custódia, então não foi um dia exatamente que eu fiquei presa, mas eu cheguei lá por volta, não lembro, mas umas 6 horas, eu acho, né? E aí me colocaram em uma cela. Não era só mulheres, eram só eu de mulher lá, e do outro lado tinha homens, e era muito perturbador, a gritaria, eles falavam coisas que eu não entendia sobre crime, enfim, nunca tive esse conhecimento sobre isso, era algo muito, né, muito ruim pra mim. Você teve medo nesse momento? Tive medo, porque era assim, tipo assim, chegou outros assim, aí outro era coisa de facção, essas coisas, que eu não tinha conhecimento, e um dizendo que ia querer o outro, não sei o que, enfim, que ia resolver na rua, e eu fiquei com muito medo, porque um batia na grade, era muito ruim ouvir tudo aquilo, por mais que eu estivesse ali guardada, né, segura, mas eles estavam do meu lado.
Você ganhou muito dinheiro com essa divulgação? Você conseguiu adquirir bens com esses valores? Não, os únicos bens eram as coisas cosméticos, perfumes, roupas, essas coisas normais que qualquer outra pessoa pode ter acesso, né, a esse tipo de coisa. Durante esse período que você ficou, né, foi presa aí preventivamente, né, aliás, em flagrante, passou pela sua cabeça algum momento assim um arrependimento de ter feito essa divulgação, ou até mesmo a angústia, né, de não ter o conhecimento e chegar a esse ponto? Sim, na verdade eu me senti injustiçada. Essa eu acho que é a palavra que pode me referir a isso, porque eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu? Porque exatamente foi na minha vez de servir como exemplo para as pessoas que não sabiam desse crime, né? Porque realmente eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a ciência, assim como as outras pessoas que divulgam, a gente vê no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, assim, realmente eu fiquei me questionando, meu Deus, por que foi comigo isso, sendo que eu não tinha essa ciência, eu sempre fazia de modo o melhor possível, né? Sempre procurava o CNPJ, sempre fui na coisa legal da coisa, sempre procurei isso, até porque quando eu estava no processo de licenciatura, né, no Brasil, na época que o governo chinês estava vendo com o Brasil nessa relação para licenciar, enfim. Eu não estava divulgando nada, eu esperei tudo normalizar, tudo certinho, para poder passar o melhor, né? Mas infelizmente aconteceu isso que eu não soube realmente, a gente não é comunicado, que é um crime, né? A divulgação dos jogos de azar. Então, sim, não me senti triste, né? Mas porque eu sabia da minha índole, do meu coração, sabia da minha consciência e da forma como eu agia com os jogadores, com as pessoas que me acompanhavam, né? Então, assim, realmente só foi o sentimento de injustiça, que eu via todas as outras pessoas tudo lá, tranquilo, aí foi comigo, né? E eu fui fazer um bem, na verdade. Eu fui na delegacia depor contra uma coisa que aconteceu, com o bem do cidadão, né? Enfim, da sociedade, e aconteceu isso, né? Fui pega lá. Você estava numa delegacia, você foi fazer... Isso, eu fui falar com o escrivão, não sei muito ao certo, mas eu fui lá ajudar. Eu não ia ganhar nada em troca disso. E aí eu fui ajudar quando eu tava indo embora, pedindo o meu Uber pra ir embora, né? Que eu me locomovo de Uber, enfim. Cheguei, fui sair, entra o delegado, uma policial feminina, acompanhada de outro policial também. Então você tinha ido na delegacia por conta própria para ajudar uma pessoa? Não. Eles me intimaram pelo WhatsApp pra ajudar em uma informação que foi um assalto meu que aconteceu. E aí, depois de 2 anos, vieram entrar em contato comigo de novo para poder falar sobre esse assalto. Não foi nada sobre... E lá você foi surpreendida com a prisão? Exatamente, com outro delegado que não era daquela DP, no caso. Era de outra DP que eu não sei muito bem informar sobre isso. Agora, me diga uma coisa, você jogava esse jogo? Sim, jogava. Eu comecei jogando, na verdade. Uma colega me apresentou, né, o jogo. E aí tinha uma plataforma chamada Blaze, que era da época do aviãozinho, não existia o Tigrinho, enfim, esses outros ainda. Aí ela me apresentou e eu falava, ai mulher, isso é mentira, porque eu pensava que não ia ganhar, né? E eu entrei, depositei, joguei, ganhei. E eu fiquei, nossa, que legal, realmente é uma coisa certa, né? Não tem risco, tipo assim, não tinha risco pra mim, na minha cabeça, na minha consciência. É uma coisa certa, não tem problema nenhum. Vou passar isso pros meus seguidores, mas eu não ganhava nada nessa época por divulgar. Entendeu? Era só realmente como uma dica de amiga, tipo, amiga, olha essa plataforma, não sei o que, tá pagando, não sei o que. Legal, pronto, foi isso. E aí depois que eu fui surpreendida pelos agentes, que aí apresentavam que realmente podia ganhar pela divulgação, mas bem depois de um tempo. Depois de toda essa reviravolta na sua vida, né? De ter vivenciado tudo isso, como é que está a sua vida aqui fora? Sua percepção mudou em relação a esse jogo? Agora você também precisa cumprir aí medidas cautelares, né? Informar as pessoas sobre o risco que são essas plataformas. Mudou bastante assim a minha visão por causa disso, que tem muito crime que a gente não sabe, né? Que existe, porque não é passado, não tem esse trabalho preventivo dos policiais, do governo em si, não tem essa informação tão vasta. Então, assim, pessoas que têm pouco acesso a essas informações, né, não têm a ciência disso tudo, que foi o meu caso, que não sabia realmente. Tá certo, Yasmin, Rayane, Peixoto. Eu vou conversar agora, Nalisson, com o advogado. Deixa eu só pedir para vocês trocarem de lugar aqui, ao Zivan Moura, né, que está aqui como advogado da Yasmin. Esse caso chegou para você ainda na segunda-feira? Como é que o caso chegou para você? Com a sua análise, né, diante de tudo que vem acontecendo com a sua cliente? Boa noite a todos. Chegou sim, na segunda-feira a mãe dela entrou em contato comigo, a senhora Iris, né, me conhece já há muito tempo.
e eu estive lá na delegacia acompanhando a prisão em flagrante. Foi questionado muito uma situação que a gente tenta levar agora, a partir de hoje, a gente vai tentar levar, explorar essa situação, que é a divulgação. Porque muitas pessoas não sabem o teor que está fazendo ao divulgar essas plataformas, esses jogos de azar. Não tem um conhecimento jurídico. Os influenciadores, os blogueiros, não têm esse conhecimento jurídico. Então, foi um dos questionamentos lá que seria bom fazer um trabalho preventivo. Um trabalho preventivo para orientar as pessoas, né? Então, lá na delegacia, em conversa com a Yasmin, quando eu cheguei lá, eu me deparei, Yasmin tem 18 anos, né? Tem 18 anos e eu me deparei com aquela situação e fiquei surpreso com aquilo, mas existe sim o crime. Ela foi autuada, né, em 3 modalidades tipificadas no Código Penal, né, artigo 174 do Código Penal, artigo 68 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Foi submetida à audiência de custódia, foi concedida sua liberdade provisória, graças a Deus, e vamos fazer um trabalho agora oposto ao que Yasmin fazia. Um trabalho de divulgação para que pessoas como ela, jovens como ela, que fazem essa divulgação, que são recrutados por pessoas lá na pirâmide em cima, não venham a passar pelo que a senhora Yasmin passou, que foi um dia encarcerada praticamente. Ela foi concedida a ela uma liberdade provisória, né? Dentro das medidas cautelares, ela precisa seguir algumas. A nota já foi divulgada, inclusive hoje à tarde, né? Como é que fica então a questão da Yasmin a partir de agora? A partir de hoje, né? O magistrado concedeu um prazo de 24 horas para retirar as publicações do link que ela tinha nas redes sociais, já foi retirada. Retirar o grupo de WhatsApp que era voltado, quando se clicava naquele link, direcionava a esse grupo de WhatsApp, já foi dado baixa, já foi excluído todas as pessoas e a nota oficial. Então essas foram as 3 medidas cautelares impostas pelo magistrado plantonista da Central de Flagrantes de ontem. Qualquer descumprimento, ela volta para a prisão. Qualquer descumprimento, ela já está alertada, já foi bem alertada e orientada que não pode descumprir e ela está ciente de todas as obrigações impostas pelo juiz plantonista de ontem. Agora, obrigada, viu, advogado, né, o advogado aqui da Yasmin. Agora, Yasmin, para a gente encerrar, a partir de agora, um novo momento, né, um reposicionamento nas suas redes sociais em relação a esses jogos, né? Sim, com certeza, né, como o meu advogado falou, que é uma coisa que realmente a gente não tem conhecimento, então serve de alerta, né, vou usar as minhas redes sociais para isso, meu Instagram e meu TikTok, para alertar as outras pessoas em relação a isso, tanto quanto os blogueiros e aos jogadores, porque não só os blogueiros divulgavam, mas os jogadores que ganhavam, né, que tinham seus lucros bons, divulgavam seu próprio link nos seus Instagrams, suas redes sociais. Então, assim, não é só os blogueiros que são as vítimas, que podem ser presos por causa disso, né, por causa desse crime, e sim também as próprias normais, as pessoas que só jogam normalmente e divulgam sem não tem essa ciência, né, como eu não tinha também. Tá certo, Yasmin, Alzivan, muito obrigado pela entrevista de vocês aqui no Tá Na Hora RN, essa entrevista que foi exclusiva aqui no nosso programa. Analisson, volto com você. Ok, obrigado, Gislaine, Yasmin, advogado Alzivan, obrigado pela participação. Tá aí, ela explicou, disse que não tinha conhecimento, que não sabia, né, que não sabia dessa situação e que agora vai mudar esse pensamento, já mudou esse pensamento depois de ficar um dia, né, na prisão, detida por causa dessa situação. Claro que a gente vai continuar sempre, como sempre, acompanhando, né, e a gente agradece aí a entrevista da Yasmin, do advogado também. Então já serve de orientação para você, hein? Esse link aí, essa participação ao vivo já serve de orientação para você que está fazendo isso. O advogado mesmo disse, ela sabe, agora ela já tem conhecimento, que não pode mais fazer, que tem que mudar, né, e não pode mais fazer. E ela já explicou, de fato, aconteceu, inclusive dentro da prisão, o medo que teve lá dentro da prisão.